Fala tecladista, neste vídeo eu vou falar de alguns assuntos para iniciantes. Para você que está começando a aprender teclado ou piano do absoluto zero. E também para você que ainda não sabe que precisa aprender e acha que música é muito difícil. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre algo comum, mas que você precisa decidir por onde começar. Segundo, vou falar sobre os conhecimentos básicos que você precisa para começar a tocar, que são as notas musicais, como encontrá-las no teclado, posicionamento e o número dos dedos, e isso através de uma técnica muito simples que vai te ajudar muito, ok? Terceiro ponto, eu vou te ensinar uma música que também irá te ajudar na memorização das notas e já tocando com as duas mãos. Em quarto lugar, eu vou te fazer um convite especial. E tudo isso depois da vinheta. Olá, eu sou o Marcos Ferreira e este é o canal Música nas Teclas. Olha só, é muito importante que você permaneça até o final do vídeo, pois além de começar bem no teclado, você terá a chance de aprender teclado até 3 vezes mais rápido que qualquer escola tradicional de teclado, ok? Existem duas linhas que normalmente as pessoas podem seguir na música. Claro que você pode aprender as duas coisas com o passar do tempo, mas definir agora pode encurtar o caminho para você. Essas linhas são a música clássica e a música popular. Música clássica é o que normalmente você encontra em orquestras, grupo de câmara e piano solo. Estão relacionadas a compositores renomados como Bach, Beethoven, Stravinsky, Tchaikovsky e muitos outros. Quem segue essa linha mais erudita são pessoas que procuram carreira como pianista e normalmente iniciam seus estudos muito cedo. Mas nada impede caso você tenha mais idade e queira tocar por prazer, ok? Também podemos ter futuros tecladistas que gostam de trilhas sonoras e querem compor. Isso geralmente é feito através de partitura, tudo seguido à risca e não há espaço para improviso. Já a música popular é o que conhecemos como rock, pop, samba, reggae, sertanejo, gospel, entre outros estilos. São as músicas mais tocadas em plataformas digitais e provavelmente as que você mais ouve. O teclado é mais comum neste caso e é nesta linha que eu vou te fazer um convite no final do vídeo. O pop geralmente tem um espaço maior para improviso e a forma de escrita mais comum é a cifra. O que eu vou ensinar agora serve para as duas coisas, pois o teclado e o piano têm exatamente a mesma formação e disposição com relação às teclas, mas são instrumentos totalmente distintos com relação à construção e muitas vezes na execução. Mesmo assim, um tecladista pode tocar piano e vice-versa. Segundo, agora eu vou te apresentar o nome das notas e a sua posição no teclado. Temos 7 notas musicais naturais, que são as teclas brancas, e 5 notas alteradas, que são as teclas pretas, ok? O nome das notas naturais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, o Lá e o Si, ok? E as notas alteradas, Dó sustenido, Ré bemol, Ré sustenido ou Mi bemol, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol sustenido ou Lá bemol e Lá sustenido ou Si bemol. Então vamos encontrá-las agora no teclado, ok? Bom, já estamos aqui no teclado, então como você está vendo, podendo acompanhar aqui na tela, né, nós temos as 7 notas naturais e também nós temos mais 5 notas ou 5 teclas aqui no teclado, né, que são as notas alteradas. Por que Dó sustenido ou Ré bemol? Porque cada nota aqui no teclado ela recebe mais de um nome, podendo ter até 3 nomes, tá? Então, como que funciona para você se localizar? As notas naturais,
elas são todas essas teclas brancas aqui no teclado. Aqui no teclado, nós temos um conjunto de 2 teclas pretas e também temos um conjunto de 3 teclas pretas. Isso na extensão do teclado todo, ok? Então você vai pegar um conjunto de 2 teclas pretas e a primeira nota antes da primeira tecla preta é a tecla Dó. Então é dessa maneira que você vai localizar a tecla Dó no seu instrumento, tá? Então é muito importante que você já vá se familiarizando com essa imagem. Por quê? Porque o teclado ele trabalha com um modelo de repetição das teclas, tá? Vão se repetindo as mesmas sequências. No entanto, que eu posso encontrar 2 teclas pretas, uma junto da outra aqui, 2 aqui, 2 aqui, outras 2 aqui, outras 2 aqui. Quer dizer o quê? Se em qualquer lugar que eu tenha 2 teclas pretas, eu pegar a primeira branca antes, eu tenho um Dó. Então eu posso encontrar um Dó aqui, 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 e aqui nesse caso o teclado de 5 oitavas, essa última tecla branca também é um Dó. Esse é um teclado de 5 oitavas. Por que 5 oitavas? Porque se eu pegar de um Dó até o outro Dó e eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho daqui para cá 1 oitava, 2 oitavas, 3 oitavas, 4 oitavas, 5 oitavas, que é o padrão de 61 teclas, tá bom? Então, o primeiro exercício que é importante que você faça é localize todas as notas Dó e toque todas as notas Dó no teclado. Ok? Com base na nota Dó, nós vamos ter uma referência para as outras demais notas, tá? Então, logo depois do Dó, eu vou ter a tecla Ré. Aqui nas teclas brancas, elas vão seguir a sequência das notas naturais. Então, eu tenho Dó, eu tenho Ré, eu tenho Mi, eu tenho Fá, o Sol, o Lá, o Si e novamente o Dó, tá? Eu poderia falar para você encontrar mais fácil o Fá ou qualquer outra, se baseando pelas 3 teclas pretas, mas eu prefiro dar uma única referência e através desta única referência você se localizar no teclado. É importante dizer que você precisa memorizar, aprender, falar o nome das notas ao contrário. Então, por exemplo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, tá? Então, use isso como exercício, localize todas as notas Dó, depois localiza todas as notas Ré, todas as notas Mi, e assim por diante, até você se familiarizar com todas as teclas brancas e os seus nomes, respectivos nomes, ok? Além das teclas brancas, nós temos as teclas pretas. Nós temos, como eu já disse, um grupo com 2 teclas pretas e um grupo com 3 teclas pretas. O nome mais comum dessas teclas pretas são a primeira aqui, ó, do conjunto de 2, este é o Dó sustenido ou Ré bemol. A segunda, Ré sustenido ou Mi bemol. Num grupo de 3 teclas pretas, a primeira eu tenho Fá sustenido ou Sol bemol. A segunda, Sol sustenido ou Lá bemol. E a terceira, Lá sustenido ou Si bemol. Normalmente na primeira aula as pessoas aprendem as teclas brancas. Eu gosto de mostrar o teclado como um todo, tá? Porque inclusive
a música que nós vamos utilizar hoje, nós já vamos utilizar uma dessas teclas pretas aqui, você vai ver daqui a pouquinho, fica comigo no vídeo, tá bom? E um exercício para que você possa trabalhar um pouco a movimentação das suas mãos no teclado, né? Depois que você descobriu o nome das teclas, né? Então olha só, dedo 1 no Dó, 2 no Ré, dedo 3 no Mi. Você vai pegar o dedo 2 e vai trazer para o Fá, você vai fazer esse movimento de deslocamento, tá? E vai completar Fá, Sol, Lá, Si, ok? Ó, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. A ida e a volta, tá? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Treina isso, tá? Com a sua mão direita e para que você vá se acostumando, tá? Fazer esse tipo de passagem, ok? Outra coisa importante é com relação à numeração dos dedos. Então, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda, nós temos a mesma numeração. Então, o polegar, ele é o dedo número 1, ok? O indicador é o dedo número 2, o dedo médio aqui é o dedo 3, o anelar é o dedo 4 e o mindinho, ou dedo mínimo, é o dedo 5, tá? Lembra sempre, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda é a mesma numeração, ok? Bom, tendo este conhecimento prévio, já podemos ir para a nossa primeira música. Nada se compara com a prática, não é verdade? E eu vou tocar uma vez e você vai reproduzir depois. Pode fazer com calma, pausa o vídeo, volta e veja quantas vezes forem necessárias, tá bom? Maravilha, chegamos na terceira parte aqui no teclado, que é onde você vai aprender a música Quão Grande é o Meu Deus, tá? Eu coloquei as cifras aqui da música. Ah, Márcio, ainda eu não conheço cifra. Fica tranquilo, tá? Que eu vou explicar tudo aqui no teclado. Só coloquei caso você já tenha um conhecimento, né, básico a respeito de cifra. E é uma informação a mais, tá? No método natural de aprendizagem, é muito importante que você trabalhe, né, a sua audição e a sua visão, ok? Então, quão grande é o meu Deus? Ela está na tonalidade de Fá. Eu coloquei nessa tonalidade aqui para facilitar um pouco para você que está iniciando, tá bom? Então, para que você tenha uma ideia de como é essa música, eu vou fazer esse trechinho aqui, né? Eu vou cantar, vou tocar de uma forma, mas eu vou explicar para você de uma forma dedilhada, onde você vai aprender a cantar aqui no teclado. O teclado vai fazer o papel da melodia, tá bom? Então, mas é esta música. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, tá? É esse trecho que nós vamos fazer. Se você quiser pegar esses acordes que eu fiz, então pausa o vídeo, volta e desenha esses acordes aí para você tocar, tá bom? Mas como nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a melodia da música aqui na mão direita, que vai ficar assim, ó. Simples, né? Essa é a parte da mão direita. E a mão esquerda nós vamos fazer um arpejo aqui com um acorde aberto. O que é um acorde aberto, Márcio? É quando eu pego, por exemplo, um Fá e o outro Fá. Eu pego com o dedo mindinho, tá? E com o polegar.
E no meio, aqui eu coloco o Dó, ó. É a quinta do Fá, tá? Então ele vai ficar com essa disposição. Quando eu der a primeira nota, que você vai fazer assim, ó. Quando eu vier pro Fá aqui, ó, já vai memorizando o posicionamento das notas. Quando eu chegar nessa nota aqui, eu aperto o Fá aqui. Então vai ficar assim, ó. Olha aí. Então eu fiz. Você vai fazer um arpejo aqui na mão esquerda. E vai terminar esse arpejo com o polegar aqui no Sol, tá? Aí você vai continuar como se estivesse cantando no teclado. E repete. Então, esses dois acordes de Fá aqui, são dois compassos de 4 tempos, você vai fazer basicamente a mesma coisa. Mindinho, indicador, polegar, e com o polegar da direita, você vai completar. Tá? Aí vai fazer. Aí vamos pro segundo acorde, e você vai puxar o segundo acorde do Lá aqui, ó. Então, você vai fazer o mesmo arpejo, o mesmo efeito, que você vai fazer Ré, Lá, Ré, Fá, tá? Aqui no Fá. E vai repetir. E vai puxar de novo. E você vai vir para o Si bemol aqui, ó. Essa é a última das 3 teclas pretas. Você vai tocar Si bemol, Fá e Si bemol novamente. Então você levanta, né? Você traz a mão para cima aqui, ó, nas teclas pretas. E vai completar com o polegar no Dó. Então você vai fazer. Agora você vai vir pro Dó. E conclui no Fá. Então vou fazer uma vez inteira, tá? Maravilha? Ah, Márcio, mas você não foi falando dedo por dedo. É porque eu quero que você trabalhe, né? Eu dei a base inicial, então eu quero que você trabalhe muito a sua memória visual com a sua memória auditiva. Tem exercícios práticos, né? Que você pode fazer para trabalhar a movimentação das suas mãos, né? Mas isso você vai adquirindo com o tempo, ok? Então, treina aí essa música, depois volta aqui no vídeo e coloca nos comentários se você conseguiu fazer a música desse jeito aqui, tá bom? Agora, em quarto lugar, como eu prometi, né? É a hora do convite. Galera, vocês não sabem a quantidade de pessoas que estão sendo transformadas graças aos cursos de teclado do Music in Keys. Mandando a real aqui para vocês, o ensino de música online só cresce e muitas pessoas estão aprendendo desta forma. Quer um exemplo? Olha você aqui neste vídeo, não é mesmo? E para dar
aquela guinada musical, né, na sua vida, se liga nesse curso de teclado Música nas Teclas para Igrejas. É um curso totalmente dedicado a pessoas que sonham aprender a tocar teclado para oferecer o seu melhor na igreja. São 4 módulos completaços, com aulas que vão do absoluto zero ao nível mais avançado no teclado. Você vai aprender toda a linguagem musical, técnicas que vão alavancar a sua musicalidade. Também vai aprender sobre timbres e tecnologia. Vai ver como o teclado é adicionado em produções musicais de verdade. Tudo isso por um valor totalmente justo, galera. Fazendo sua inscrição no curso, você ainda tem suporte personalizado, atualizações constantes e 7 dias para testar. E caso não goste de alguma coisa, é só pedir o seu reembolso. Então corre, porque as vagas são limitadas, ok? Clica no link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo. Já pensou estar preparado para tocar na igreja ou com os amigos e fazer aquele louvor maravilhoso? Então, corre lá e garanta sua vaga agora, tá bom? Galera, é hora de deixar aquele like que me ajuda demais, se inscrever no canal e ativar o sininho, marcando a opção todas, tá? Seja perseverante e com certeza você será um bom músico ou uma musicista, né? E eu vejo você no próximo vídeo. Fui!